Bom, vamos seguir agora na agenda político-econômica. Após reunir-se com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com líderes partidários, o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, anunciou que deverá apresentar na próxima segunda-feira os procedimentos e o calendário de votação da proposta de emenda à Constituição. Ribeiro também aproveitou a coletiva para rebater o anúncio de aumentos projetados para o ICMS em diversos estados. E hoje também aproveitar para tratar de um tema que foi levantado, que foi a questão de uma possível retirada de texto, supressão de texto relativa um procedimento dos estados de adotar aumento de alíquotas, né, e mencionando esse aumento de alíquotas, mencionando numa relação com a reforma tributária. Eu queria deixar bem claro que, do nosso entendimento, não existe nenhuma. A primeira decisão é que não existe nenhuma decisão tomada em relação à supressão, pelos motivos que eu aqui já citei. Nós temos um calendário até segunda-feira. Então, não existe decisão de supressão de texto algum. Segundo lugar, é que não existe nenhuma relação de aumento de imposto de qualquer estado com reforma tributária, né? A questão de aumento de imposto se deve, e a gente tem aqui que, inclusive, mencionar o próprio Concefaz, né, que no final do ano passado emitiu um comunicado a todos, né, fazendo uma advertência aos estados no sentido de readequarem as suas alíquotas por conta, e aí eles mencionaram as leis complementares 192 e 194, né? Que naquele momento houve redução de alíquota, sobretudo nos chamados blue chips, né? Telecomunicações, né? Gás, enfim, eletricidade, onde você teve um impacto na arrecadação. E houve, de fato, queda de arrecadação desses estados. Portanto, esses movimentos que estão acontecendo se dizem a recomposição de receitas que foram perdidas por esses estados. Pois é, lembrando que esse movimento de aumento das alíquotas ganhou espaço a partir de uma carta onde 6 estados do Sul e Sudeste sinalizaram que vão pedir aumento nas alíquotas. Além do relator da matéria na Câmara, também há manifestações contrárias a essa posição dos estados por parte do governo. Ontem, através de nota, a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda afirmou que a proposta de reforma sobre o consumo não contribui para a elevação das alíquotas do ICMS e que o texto mantém a autonomia para os estados fixarem a alíquota do IBS abaixo ou acima da alíquota de referência. E quem já está aqui conosco para comentar esse tema é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, o Marcos Pestana. Marcos, obrigado pela sua participação aqui no Rural Notícias. Eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre essa questão aí, desse movimento partindo de alguns estados. Boa noite. Boa noite, um prazer enorme falar com os espectadores do Canal Rural. É preciso, de pronto, afirmar que a reforma tributária é essencial. Nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo. Ele é injusto, burocrático, caro, ele é um peso no custo do Brasil. O Brasil tem um dos piores sistemas do mundo, então a reforma é necessária. Nesse caso, os 6 estados que anunciaram o aumento do ICMS se juntam a tantos outros, já são 23 estados que fizeram reajuste de alíquota, e aí há um duplo movimento. Primeiro, aquilo que o deputado Aguinaldo se referiu, uma recomposição, houve uma perda enorme em 2022 naquilo que é a maior fonte de tributação do ICMS, que são os setores como telecomunicações, energia e combustível. Houve uma perda enorme no ano de 2022, em pleno ano eleitoral. Esse ano de 23 é um ano de recomposição,
Mas é fato também, além de recompor o seu caixa, os estados tiveram uma deterioração das suas finanças. Além disso, há na reforma tributária um artigo que fixa que a partilha do futuro imposto sobre bens e serviços, que vai substituir os atuais impostos, será feito com base na média da arrecadação de 24 a 28. Como a gente está trocando o pneu com o carro andando, não é uma economia que está no ponto zero, ela está em pleno funcionamento. Há uma federação instalada e uma economia funcionando. Então, os atores que agem racionalmente, com regras que impactam no futuro, é claro que eles vão ajustar seu comportamento. Então, o Congresso ainda vai apreciar na Câmara dos Deputados o projeto, a emenda constitucional que foi aprovada no Senado, e o relator Aguinaldo e o conjunto das lideranças e dos deputados e das deputadas poderão fazer algum ajuste no texto, porque realmente há um dispositivo dizendo que a partilha será proporcional à média ajustada de 24 a 28. Então, esses reajustes têm um aspecto relacionado ao passado, mas tem também uma face que responde a um desafio futuro. Agora, como uma fase de transição, me parece que os estados eles estão tentando tirar uma vantagem, né? Porque se essa média vai ser feita de 24 a 28, se você aumenta o ICMS agora, né? Isso vai aumentar a sua média também na arrecadação lá na frente. Isso parece muito claro, não? Mas acaba sendo um jogo de soma zero. Como todos estão agindo nessa direção, todos os estados estão reajustando, já são 23, incluindo esses 6 que anunciaram recentemente. É óbvio que está havendo uma readequação de postura em relação ao dispositivo que existe na reforma tributária. Mas aí quem perde é o contribuinte, né? Quem perde muito é o contribuinte, né? Quem paga imposto é o consumidor. No final, a carga tributária recai e é repassada para os preços, e quem paga é a sociedade, é o consumidor. Então, nós precisamos, e há uma intolerância. Nossa carga tributária é quase de 34% do PIB, de tudo que se produz de bens e serviços em cada ano. Então, a sociedade brasileira tem uma verdadeira intolerância por aumento de impostos. Na verdade, nesse caso do ICMS, justiça seja feita, está sendo feita uma recomposição de uma medida que o governo federal tomou unilateralmente em 2022 e que sacrificou enormemente a posição de caixa dos estados. Mas há, então, essa dupla face, um pé no passado, um pé no futuro, mas, na verdade, nós precisamos racionalizar a carga tributária, se possível, no futuro, diminuir a carga tributária, para que o país possa ter um processo de desenvolvimento sustentado, voltar a gerar, como no passado, riqueza e renda numa velocidade maior que propicie a melhoria geral de bem-estar da população. E que se faça isso também no corte das próprias despesas, não só no provisionamento da carga tributária, né, Marcos? Exatamente. Nós vamos ter déficit esse ano no governo federal, vários municípios estão em posição deficitária, estados também, a situação não é homogênea, mas ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas, e a IFE se dedica a isso. O ajuste das contas públicas é essencial para o equilíbrio macroeconômico e para a geração de emprego e renda e para evitar inflação. Perfeito. Mas se faz isso com melhoria da eficiência da arrecadação, mas também com corte e racionalização de despesas. E com também privatizações, com receitas extraordinárias para soluções estruturais para que a saúde financeira do setor público ajude o Brasil a se desenvolver. Esse é o desejo de todo mundo. Eu conversei com o Marcos Pestana, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Obrigado, Marcos, pela sua participação aqui no RN. Até uma próxima. Boa noite. Valeu.